Estamos recebendo aqui no nosso stand a professora Karine, do MBA CCH, e também professora do curso Express de Prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea. Olá, Karine, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Seja muito bem-vinda ao nosso stand. Bom, a gente gostaria de ouvir um pouquinho, né, qual foi a importância do MBA CCH para a sua trajetória profissional, e também aproveita para contar um pouquinho de como você tem atuado hoje com controle de infecção na atenção primária, né? Isso. Bom, primeiro, né, que coisa boa estar aqui com vocês no presencial, a gente conseguir fazer essas trocas. Eu acho que os congressos, né, e esses momentos, eles são importantes para isso, né, para a gente fazer as conexões, fortalecer as conexões também. Então, muito bom ver o professor, muito bom te ver, Bia. Então, eu comecei a minha trajetória profissional toda já dentro do controle de infecção, né? Diferente de algumas pessoas que vêm para dentro do controle, eu não. Eu fui uma cria, né, já moldada para controle de infecção. E após do MBA de CCH, ela era já muito comentada e falada que hoje, né, consagrada uma das melhores pós-graduações, né, dentro da nossa área. Então, comecei minha trajetória como aluna, né, lá em Porto Alegre. Eu peguei uma das últimas turmas presenciais, então que a gente ainda pôde, né, compartilhar, trocar. Tínhamos muitos alunos do interior que vinham até Porto Alegre para fazer, então era interessante tu ter essa rotina, essa troca da gente que estava na capital, do que estava acontecendo no interior. Então, desde ali, né, depois comecei a produzir alguns artigos em parceria com o professor, e aí a partir dali, né, me tornei professora da pós, e aí fizemos parcerias bem importantes, como curso, né, Express em prevenção de controle, em prevenção de infecção de corrente sanguínea. Importante falar que é o meu, eu tenho um apreço muito grande, né, por essa partezinha do controle de infecção. Me especializei nisso, né, todos os meus trabalhos foram em cima de prevenção de infecção de corrente sanguínea, porque é uma das infecções altamente preveníveis, né, então a gente precisa falar sobre isso. Tenho olhado algumas palestras aqui no Congresso também que trazem coisas novas, né, para a gente se aprimorar. Acho que a Raquel trouxe coisas importantes na palestra de infecção, de prevenção de infecção da corrente sanguínea, para a gente olhar, mas voltar e fazer o que a gente aprendeu a fazer, né, que é a higiene das mãos, desinfecção das conexões, né, apesar de a gente parecer que ainda isso é antigo, a gente precisa voltar, capacitar as nossas equipes e reforçar esses cuidados. Porque, né? A gente vê muita tecnologia aqui, né, no Congresso, nos estandes, a gente vê catéteres de nova geração impregnados na parte interna, na parte externa, né, e o que você acha disso? Assim, essencialmente, né, higiene de mãos e desinfecção de conexão tem que ser feito, né, mas você acha que essas tecnologias, elas fazem diferença? Você indicaria para todos os pacientes? Quais são as recomendações hoje? Então, as tecnologias, elas vieram para nos auxiliar muito, né? Muito. Acho que a gente não vai evoluir se a gente não agregar as tecnologias nos nossos serviços. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, que elas não são milagrosas, né? Isso, qualquer artigo que a gente leia ou qualquer palavra, ou qualquer palestra que a gente participe, ela tem que vir agregada de o básico, né, de a gente fazer o básico, né, como higiene das mãos, desinfecção da corrente sanguínea, a gente ter bundle de inserção, bundle de manutenção, a gente olhar para isso e mesmo assim a gente agregar a tecnologia. Catéter impregnado, a gente tem se falado muito mais nele, mas ele está no mercado há mais de 10 anos, né? Sim. Acaba que no Brasil a gente recebe as coisas, né, um pouco depois, mas ele já é uma tecnologia muito utilizada em grandes hospitais, ele tem grandes benefícios, está descrito já em artigos bem renomados, mas todos colocam esse asterisco, né? Pode se usar, pode ser implementado, vai sim diminuir a infecção da corrente sanguínea, mas ele sozinho ele não tem ação nenhuma. Ele não entra como uma medida obrigatória, né? Ele entra como uma medida complementar, como por exemplo, você está tendo um surto, né, na sua unidade, você quer reduzir taxa de infecção de corrente sanguínea, né? Ou você quer entrar como uma medida mais, talvez para alguns pacientes com risco maior, né, com risco aumentado. Mas sem dúvida, né, eu acho que as estratégias de você melhorar a adesão à higiene de mãos, né, os bundles de prevenção, de manutenção do catéter, continuam sendo fundamentais, assim como você viu na palestra, né? Sim, e acho que é importante isso que tu fala, quando a gente tem um custo agregado, né? A gente precisa falar sobre isso. Sim. Diminui a infecção, isso está comprovado, né? Se a gente for colocar na balança o quanto custa prevenção e o quanto custa
uma infecção, a prevenção ela vai ser infinitamente mais barata, então a gente precisa atuar em prevenção, né? Isso, inclusive, em uma das palestras mostrou ali custo-efetividade disso, então a gente já consegue comprovar, mas então por isso que para a gente poder essa tecnologia, além de ela ter um custo agregado, a gente precisa, para dizer que ela vai dar certo, a gente vai precisar fazer o básico, né? Para daí quando eu agregar ela, eu conseguir de fato dizer que com esse custo, com esse valor, eu consegui fazer com que eu tivesse de fato mesmo redução das infecções, né? Então, para hospital privado, mas também para hospital público, a gente precisa olhar para esses dois lados, né? Tanto o custo quanto o benefício da tecnologia. A gente precisa sempre acompanhar as evidências, né? Talvez a gente espera que tenha estudos mais robustos, né, com essas novas tecnologias, né? Tem catéter impregnado tanto com prata quanto com clorexidina, né? Tem muita tecnologia nova, então a gente que é de controles de infecção, né, precisa sempre ver qual é a evidência mesmo para implementar na prática, levando em consideração essa questão do custo, né, que você colocou. Mas assim, muito bom te ouvir, Karine, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, então, aqui pra gente sobre... O que ela está fazendo agora, né, que ela está fazendo assistência primária. Isso, era isso que eu ia falar, da assistência primária. Eu comecei falando, né, que a Karine trabalha com atenção primária. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está pensando em trabalhar com controles de infecção. Você já trabalhou também em hospital, né? Então, Sim. Conta pra gente, assim, a sua perspectiva, né, para quem quer vir para essa área. Bom, eu iniciei, né, então, no controle de infecção hospitalar, depois eu migrei para o ambulatório, então hoje eu sou totalmente voltada aí para a prevenção de IRAS no contexto ambulatorial. São desafios muito diferentes, né, quando eu falo de hospital, eu tenho uma complexidade muito maior, né, mas quando eu falo de ambulatório, eu estou falando, né, da gente de fato voltar para a base, né, para poder inclusive educar as pessoas, né. Então eu acho que é um dos nossos maiores desafios a fazer com que isso seja implementado na atenção primária, no ambulatório, que seja fortalecido as práticas de prevenção de controle de infecção, porque quando eu estou dentro do hospital, a questão de higiene das mãos, muitas vezes, de prevenção de infecção de corrente sanguínea, de pneumonia associada à ventilação mecânica, ela parece muito mais confortável, né? As pessoas esperam, inclusive, que a gente fale sobre isso. E quando eu estou no ambulatório, parece que como eu não tenho aquele paciente crítico, né, paciente entubado, paciente com catéter, né, multi-invadido, parece que ele não tem tanta criticidade, né, parece que eu não preciso, talvez, higienizar as mãos em todos os momentos. Então, para a gente não banalizar, a gente precisa trazer esses insights, inclusive, para dentro dos cursos, né, como a gente já conversou em várias lives, inclusive, Sim. Vou trazer uma aula também. Vai gravar uma aula de controle de infecção em atenção primária e emergência também, né? E isso, em pronto atendimento, porque a gente precisa reforçar sobre esses assuntos e como se faz, porque como a gente iniciou lá no hospital, né, há muito tempo, a gente também aprendeu, né, do zero. E é como que a gente vai construir dentro do ambulatório também. Sim, e é um tema super atual, né? Esse ano, inclusive, nós fizemos uma live sobre a atuação do controle de infecção em UBSs, né? A gente viu como a gente está ainda precisando expandir. Às vezes a gente tem uma enfermeira para muitos, né? Muitos ambulatórios, às vezes um médico também para atender vários, às vezes ficam 20 minutinhos em cada um, né? Então, como é importante a gente começar com o que a gente tem, mas, é claro, construir, né, o papel do controle de infecção nesses serviços, né? Você tem feito isso, né? E tem encontrado algumas dificuldades, mas está trabalhando bastante em cima disso. Inclusive, o professor Tadeu falou ontem que nós vamos ter atualizações na portaria 266, trazendo também, né, a atuação do controle de infecção em atenção primária, né? Vai ser para tudo. A nova revisão da portaria vai trazer qualquer serviço de saúde. Vai ter que ter o seu controle de infecção. Muito bom. Bom, obrigada, Karine, por ter disposto do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Foi um prazer conhecê-la, foi um prazer a nossa troca aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bom ver você. Foi ótimo.